Você sabia que no dia 25 de dezembro não é apenas Jesus Cristo que nasceu? Outras divindades também nasceram no dia 25 de dezembro? Este é o assunto do nosso Papo de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso programa de Natal. Desejo Feliz Natal a todos vocês. Sobre as divindades que nasceram também no dia 25 de dezembro. É engraçado que quando nós falamos disso, existe um desafio a ser encarado sobre essa linha do tempo, sobre o nascimento dessas divindades no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque é um tema que sempre vai estar meio que permeado de discussões, porque está sempre meio que ligado ao Natal em si. Né? E aí são funções, uma monte de fusão de crenças religiosas ao longo da história, mas, no entanto, é importante ressaltar que não há um registro histórico concretos. São incontestáveis e atestam o nascimento de qualquer divindade em uma data específica. Mesmo porque, quando nós falamos de divindade, nós estamos falando de crenças. E aí, mitos e outras coisas, né? Para quem acompanha o programa Mitologar, deve estar muito ciente sobre o que nós falamos de mitos. Ela foge da linha do concreto. O próprio nascimento de Cristo. Não está escrito nas Sagradas Escrituras que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma instituição católica, vamos assim dizer, né? Mas vamos lá. O dia 25 de dezembro está associado primeiramente ao nascimento de Jesus Cristo e, obviamente, através do cristianismo. É resultado de um processo histórico complexo que envolve sincretismo religioso, que a prática de combinar elementos de diferentes religiões era comum na antiguidade. O cristianismo, ao se expandir pelo Império Romano, incorporou algumas celebrações pagãs para facilitar a conversão dos romanos ao catolicismo, né? ao cristianismo católico. Tanto que Natalis Solis Invicti, na Roma Antiga, no dia 25 de dezembro, é dedicado ao culto a Mitra, o deus Sol invencível. Esta celebração coincidia com o solstício de inverno, um momento de renovação de esperança para os romanos. Data simbólica. A escolha do dia 25 de dezembro para o Natal pode ter sido uma estratégia para cristianizar uma festa já existente e popular, facilitando a aceitação da nova religião. Então você faz um emparelhamento, né? Entretanto, nós temos Mitra, deus persa da luz e da justiça, muito popular entre os romanos, como eu falei, né? Como o Sol invencível, e isso acaba influenciando o Natal. Horus, divindade egípcia associada a Deus, Sol e ao céu. Algumas interpretações comparam sua história com a de Jesus Cristo, como o nascimento de uma virgem, a luta contra o mal e a sua ressurreição. Dionísio, deus grego do vinho, do teatro, das festas, dos bacanais, das orgias. Sua história também é representada em paralelo de Jesus, como a transformação da água em vinho e sua ressurreição. Importante ressaltar uma coisa: falta de evidências. Não existem registros históricos confiáveis que confirmem as datas de nascimento dessas divindades. As histórias associadas são frequentemente baseadas em mitos, lendas e interpretações posteriores. Simbolismos e sincretismo. A associação de diversas divindades ao dia 25 de dezembro é mais um reflexo do sincretismo religioso e a busca por significados simbólicos do que um fato histórico concreto em si, do que, né, nascimento em si. Né? A evolução das crenças. As religiões evoluem ao longo do tempo e as histórias sobre seus deuses são frequentemente adaptados e reinterpretados para manter a necessidade e atender certas diretrizes das culturas e religiosidades da época. A questão do nascimento de divindades no dia 25 de dezembro é um tema fascinante que nos convida a refletir sobre a complexidade das crenças humanas e a forma como elas se transformam ao longo da história.
Entretanto, é fundamental manter uma postura crítica, baseada em evidências, ao analisar essas questões. Ora, se nós podemos, assim, traçar um paralelo, Mitra, Horus, Jesus Cristo, Dionísio, todos eles, né, nascidos no dia 25 de dezembro, se você pensar um pouquinho sobre a história e o contexto dessas histórias, Roma, um império que está sempre no caos. Por que é no caos? Não se esqueça que ele se tornou o maior império do mundo na base da guerra, da opressão. Então garanto para vocês que o reinado romano não era de paz e amor. Então, o que acontece? É um estado de sítio, de guerra, de morte e renascimento do Império sucessivas vezes, né? 900 anos de Império. Então, esses renascimentos se atribui a Mitra, né? O Deus Supremo do Sol. Por quê? Alusão. O Sol se põe, no outro dia renasce novamente, né? Ininterruptamente. O mesmo se apregou a Horus. Egito, a eterna briga entre os irmãos, né, Osíris e Sete, que acabou levando, né, a morte de Osíris, nem decapitação, tem um nome, esquartelação, né, do seu corpo. Ele é ressuscitado pela esposa, vai governar o mundo dos mortos. Então você começa a entender que essas prerrogativas mostram também um Egito em crise. Primeiro, a crise de se aumentar as suas linhas geográficas enquanto império. Lembra-se que o Egito praticamente controlou boa parte da África. Primeiro por isso. Tendo um paralelo com os impérios romanos, né, que também teriam que defender as suas novas fronteiras sobre os revoltosos. E segundo, a própria disputa de dinastias egípcias dentro do seu próprio território, né? Irmãos, nobreza tentando derrubar um, tentando tomar o poder do outro, né? Quando um faraó morria, se deixasse um herdeiro, se esse herdeiro não tivesse força política, a chance dele ser assassinado e outro se ascender é muito grande, não muito diferente do Império Romano. O mesmo se dá ao Império Persa. O Império Persa ele se expandiu, tanto tem a guerra, né, o filme 300 mostra um exemplo disso, da evolução, da expansão do Império Persa, quando chega na Grécia é derrotado. Essa questão também do renascimento. Então você possa entender que é preciso você criar uma divindade de poder totalitário para poder justificar não somente a imanência, a permanência do império, mas a sua imortalidade. A sua imortalidade como tal. Portanto, eu traço um paralelo. Nós somos cristãos, sobretudo católicos no Brasil, na sua maioria. Né? Temos os católicos, temos os cristãos protestantes, mas a priori nós somos cristãos católicos. Qual que é a tônica da igreja? Nós acreditamos na ressurreição em Cristo. Esta ressurreição em Cristo nos dá a força para levantarmos a cabeça todos os dias, acreditar que o dia de amanhã será melhor do que o outro que está sendo hoje, porque em Cristo, com Cristo e por Cristo, nós estamos travando uma luta âmbito espiritual e físico, numa melhoria, a caminhar, né, a caminho de um mundo melhor, um mundo cristológico. Mas, se eu tiro a venda mística disso, nada mais, nada menos, e não é menos importante, que a sua luta, minha luta diária de sobrevivência. Quem que é o Cristo da sua vida? É você mesmo. Quem que é a esperança da sua vida? É você mesmo, você que luta, é você que corre atrás, é você que diz sim, é você que diz não, é você que toma seus tombos, machuca suas próprias feridas, se levanta e vai à luta novamente, morre quantas vezes for necessário e ressuscita quantas vezes for necessário. Então você começa a compreender que essa ideia é muito mais palpável do ser humano do que religioso. Quando eu volto para a linha religiosa, ela lhe dá o conforto e o insight, né, pensamentos, para que você, baseado na sua crença ou nas suas crenças, sejam elas qual forem,
te ajudar a alimentar uma esperança que às vezes não é palpável em situações palpáveis. A esperança em si ela não é uma coisa palpável. Você acredita e pronto, igual a fé. Você acredita e pronto. É. Agora, a tua fé ela é transformada em prática nas coisas que você faz e vive no seu dia a dia para poder dar sustentação, ânimo e, é claro, vida para as coisas que estão sendo desempenhadas. Afinal de contas, se nós não temos fé em alguma coisa, em alguma divindade, em alguma crença, não temos uma religião que nos ajuda a encarar o mundo, nós somos factíveis de querer por fim a nossa vida por conta dos próprios dilemas da vida. Então, essa ideia de nascimento de um ser que principalmente é a salvação da humanidade, é o Redentor, é o Senhor absoluto, é o Deus Sol, é a, aquele que vence a morte, aquele da ressurreição permanente, nada mais é para nos ajudar a não ficarmos presos na inércia ou na insegurança iminente da vida. Você está aqui me vendo e me ouvindo hoje, aqui e agora. E amanhã? Quem garante que você vai estar aqui me vendo e me ouvindo amanhã? Quem garante que eu vou estar aqui amanhã sentado nesta cadeira diante deste celular? É só esperança em fé, em uma divindade, em Deus, né, seja qual for, que me dá o conforto de que amanhã eu estarei aqui. Mesmo que aconteça de eu não estar, eu não sei. Mas a fé me alimenta que eu estarei aqui. Da mesma forma que a fé alimenta vocês que estarão aí, vivendo, me ouvindo e fazendo seus trabalhos, desenvolvendo seus projetos diários. É claro que, quando você é novo, a chance de você estar presente na vida é muito maior do que quando você já coleciona, né, algumas centenas de primaveras. Mas a ideia de permanência ela é a mesma. Por que a permanência? Eu preciso ter a permanência das coisas para me ajudar a continuar a ter motivação para viver. Se eu perguntar para você hoje, aqui e agora, se eu pudesse estar sentado frente a frente com você, quais são as motivações que fazem com que você acorde todos os dias? Qual é a motivação que faz você desejar viver? Então você compreende que essa questão da divindade, do nascimento de uma divindade em si, ela reflete muito mais na capacidade que você e eu nós temos de significar e ressignificar a nossa vida à luz da fé, de uma crença, de uma religião, seja ela cristã ou cristológica, ou seja búdica. Bem que o budismo não é religião, gente, eu falei isso para vocês, né? Mas seja búdica, shintoísta, mitraísta, maometano, enfim, assim, uma série de linhas, né, religiosas, de práticas religiosas no mundo, que tentam dar exatamente o quê? Esse aporte, essas estruturalizações para que você se mantenha de pé e continue vivendo a sua vida. Claro que no mundo moderno existem alguns problemas ligados à religião, mas isso é um outro caso, né? Fica para um outro programa, né? Para a gente poder discutir sobre isso. Mas, em linhas gerais, a divindade, o nascimento de uma divindade e a forma como essa divindade se propaga na vida, no ser existir das pessoas, em primeira linha é para ajudar a mim e a você a acreditar que todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol brilha, todos os dias a esperança reina na sua vida, na minha vida. Seja um cristão, católico ou protestante, na luz divina de Cristo e do Deus a qual Cristo representa, né? O Deus cristão e tem uma representante, né? Vai falando de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus como Filho e Deus, e a força do Divino Espírito Santo. Para os católicos, né, esse Deus onipotente, onisciente e onipresente, né, na Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, forma essa personalidade chamada Deus. E em outras religiões que não são cristãs, também tem esse mesmo aporte, essa mesma linha de uma divindade
que tudo vê, tudo olha, e através do significado dessas divindades nos ajuda a viver. Portanto, independente se seja Dionísio, Jesus, Mitra, seja quem for, o que importa é a representatividade que eles têm para a minha vida, para a sua vida. Hoje, amanhã, no próximo mês, no próximo ano, na próxima semana. Quais são as representatividades dele para você? Isso é o que importa. O resto é resto. Né? Por isso que os mitos eles vão se moldando e se ressignificando, vão trocando o nome das divindades, vão surgindo novas religiões, mas a ideia ainda permanece a mesma. Por quê? Porque a esperança ela não tem cor. A esperança não é uma métrica cristã católica, porque Jesus Cristo venceu a morte. A esperança é uma métrica da população, minha, sua, das nossas experiências de querer sermos melhores. E aí, Natal, festas de Dionísio, festas dedicadas a Horus, festas dedicadas a Mitra, tem essa lógica de nos ajudar a viver com esperança. Independente de qual seja a crença, independente de qual seja a situação, devemos sempre perseguir a esperança como fonte primária da nossa vida. Bem dito isto, desejo um Feliz Natal a todos vocês e nos encontraremos no próximo ano aqui no canal Pleiadianos, no programa O Papo É. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see